Boa tarde, pessoal, tudo bem? Que nós possamos compartilhar um pouquinho dessa palavra que nós vamos ler aqui agora. Eu vou compartilhar apenas de alguns versículos, mas nós vamos falar dele no todo. Mas é muito importante que nós venhamos a ler e entender e aplicar essa palavra para a nossa vida. Ela está no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. E ela diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muito estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles enquanto andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E disse Jesus: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Deus, nós te rogamos para que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja falando conosco, que nós possamos tomar essa palavra para nossas vidas e não apenas aprender dela, Deus, mas aplicá-la à nossa vida. Que tudo aquilo que for dito aqui, ó Pai, venha do teu trono, que venha do Senhor para as nossas vidas e que nós possamos ser fortalecidos por ela. Em nome e por amor de Jesus é que eu oro, Pai. Amém. Nós vemos aqui uma passagem muito também comentada, muito falada, muito pregada, né? Uma passagem onde mostra as tempestades das nossas vidas. E os discípulos entenderam bem o que era passar por uma tempestade e porque eles passavam por muitas. Essa é apenas uma das passagens da palavra de Deus que mostra os discípulos passando, né, por uma tempestade no seu barco. Uma hora Jesus estava dormindo no fundo do barco, outra hora ele estava andando por sobre as águas, né? Então a gente tem várias passagens onde a palavra de Deus nos mostra que as tempestades elas não são sempre, mas de vez em quando elas vêm. E o que eu quero dizer para você é que nós precisamos entender as nossas tempestades e nós precisamos entender que elas de vez em quando elas vêm. A gente não precisa ficar olhando no tempo, a mulher do tempo falando, né? Olha, vai chover em São Paulo, tempestade no litoral. Não, as tempestades espirituais elas vêm, elas aparecem. E como nós temos que lidar com isso? Naquele momento em que os discípulos saem de perto de Jesus e deixam Jesus e seguem no seu barco, a palavra de Deus nos diz que Jesus se retirou para orar sozinho e ficou só. E esses discípulos entram no barco e quando eles estavam no meio do mar, aonde eles estavam completamente sozinhos e o vento era contrário, quer dizer, o vento era totalmente desfavorável a eles, a tempestade estava acontecendo, estavam atemorizados, estavam com medo. E eles, de um momento para o outro, eles olham e veem um homem andando por sobre as águas. E aí eles, no mesmo momento, eles gritam: é um fantasma! Porque eles não acreditavam que uma pessoa pudesse andar sobre as águas. E é difícil, né, para qualquer pessoa acreditar que alguém pode fazer algo sobrenatural. E muitas vezes isso nos falta também, de acreditar que pode existir o sobrenatural nas nossas vidas. Algo sobrenatural que nos tire o medo, que nos tire do meio das nossas tempestades. E naquele momento eles estavam dando muita atenção para os ventos contrários, para as dificuldades, para as ondas que eram grandes, que estavam tentando tirar a vida deles. Então, às vezes nós damos muito valor para isso. Às vezes nós olhamos e falamos assim: olha, não vai ter jeito. O meu casamento não tem mais jeito. A minha vida não tem mais jeito. Meu emprego não tem mais jeito. Nada tem mais jeito. Eu estou no meio de uma tempestade. A minha vida está virada de cabeça para baixo. Não tem mais o que eu possa fazer.
E nós nos esquecemos que aquele que nos dá a ordem para caminhar, aquele que nos dá a ordem para continuar à frente, continuar indo em frente, é o mesmo que cuida de nós. E quando nós ouvimos a sua voz, por muitas vezes nós acreditamos que estamos ouvindo alguma voz que está falando alguma coisa, mas nós não identificamos quem é. Eu parece que alguma coisa me disse dentro do meu coração. Eu quero dizer para você que quem fala no teu coração é Deus. Nós precisamos confiar que Deus fala conosco. Pedro estava junto com todos os outros discípulos no barco. E todos eles gritavam, e inclusive Pedro. Pedro também gritou, porque a palavra de Deus diz assim que todos gritaram. Mas Pedro, ele teve uma oportunidade, ele usou de uma coisa muito importante. Ele disse: Senhor, se és tu, me manda andar por sobre as águas. E aí ele demonstra para nós aquilo que nós precisamos ter. É a confiança. É a confiança de dizer: Deus, o Senhor está no meio das minhas lutas, das minhas batalhas, das minhas dificuldades, das tempestades da minha vida. E se o Senhor falar para mim que é para mim continuar, se a tua palavra me mostra que eu tenho que continuar, se a tua palavra nos diz que eu vou chegar do outro lado, é porque eu vou chegar. Que eu vou conseguir vencer as lutas, eu vou conseguir. E por muitas vezes nós deixamos de fazer isso, né? E aí eu vejo Pedro aqui numa uma palavra muito bonita, ele diz assim: Senhor, se o Senhor me manda, eu vou. E ele vai. E ele realmente, né, Jesus fala: então venha. E ele anda por sobre as águas. Ele consegue ver o milagre de Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo o milagre de Deus, irmãos, e dá uma vaciladinha, a gente fala: será que é Deus? E nós começamos a afundar na nossa fé. Não se afunde na sua fé. Jesus está pronto para ouvir o seu clamor, o seu grito de socorro. Pedro falou: olha, o Senhor me manda andar sobre as águas? E Jesus mandou ele andar sobre as águas. Aquilo já era a prova. Mas quando ele começa a olhar para a tempestade, para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, ele começa a tirar o foco de Deus. E nós precisamos tirar o foco das coisas ruins e colocar os focos nas coisas de Deus. A palavra de Deus é muito rica, ela tem muitas coisas para nos ensinar. Em vez de nós ficarmos falando das coisas que o jornal fala, que as revistas falam, que as pessoas estão falando, porque nós não olhamos para a palavra e buscamos na palavra algo maior, né? Aquilo que Deus fala para a nossa família, aquilo que Deus fala sobre a nossa vida, aquilo que Deus fala de bênção, de graça, de misericórdia, de milagres. Deus tem operado tantas coisas. E eu começo a olhar para a palavra de Deus, começo a ver tantas coisas boas que nós podemos ler, e nós muitas vezes tiramos o foco de Deus e começamos a afundar na nossa fé, porque nós preferimos acreditar nas coisas que nós vemos, né? Nós ouvimos na televisão: então meu foco agora está nisso. Deixamos muitas vezes de ter um momento de leitura, de oração, para que nós possamos ver as coisas na televisão, que só tiram o nosso sono, nos dão pavor, nos fazem passar mal. A palavra de Deus é rica. Então não tire o foco da palavra de Deus. Em meio às tempestades, às dificuldades da sua vida, que não são somente essas que você está vendo, não, nós temos muita coisa acontecendo. Né? Tá todo mundo focado em uma coisa só. Mas tem muitas outras coisas acontecendo que precisam ser garimpadas, tratadas. Né? Tem muita gente precisando da palavra de Deus para conforto, consolo do coração. Né? E é isso que eu queria trazer para você hoje. Ande sobre as águas, acredite na palavra de Deus, acredite que em meio aos grandes problemas e dificuldades que você pode estar passando dentro da sua casa e você estiver enfraquecendo, é só você gritar que Deus te dá a mão. Jesus te dá a mão, te coloca em pé de novo, né? E mostra quem Ele é. Ele é Deus. Jesus é Deus. E Ele cuida de mim, cuida de você, Ele cuida de nós, da nossa casa, da nossa família. Ele cuida de cada um de nós. E eu quero orar com você, pedindo a Deus para que você confie nessa palavra, que faça ela parte da sua vida. Em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos por essa palavra. Cremos, a Deus, que o Senhor fala conosco a todo momento. Ela é uma palavra curta, mas é uma palavra que fala profundamente ao nosso coração. Queremos e precisamos confiar no Senhor em meio às tempestades da nossa vida. Sejam elas quais forem, que não tire o foco da nossa mente, do nosso coração, da tua palavra, da tua presença em cada um de nós. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. E amém, Jesus.